o contexto geral da sociologia é justamente o contexto posterior ao pensamento iluminista que a gente costuma ver no início da faculdade de Direito, que é aquele pensamento que acabou consagrado nas declarações de direito, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, nas constituições, que foram produzidas a partir do pensamento liberal, que vem do movimento iluminista, que gerou o liberalismo, que teve como grandes expressões históricas a Revolução Inglesa, ainda no século XVII, e no século XVIII a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que por sua vez inspiraram outras revoluções no século XIX, independências nacionais, unificações nacionais, como é o caso da própria independência do Brasil. Portanto, a gente está num contexto já de meados do século XIX, especialmente da metade para o fim do século XIX, é que vai surgir propriamente a sociologia, que tem como pergunta básica um diagnóstico dessas sociedades industrializadas, dessas sociedades que passaram a ser chamadas de sociedade moderna, em contraposição ao que vinha antes, as sociedades mais rurais, baseadas na agricultura e, em termos políticos, caracterizadas por um Estado absolutista, pelo antigo regime. A sociologia, portanto, quer estudar o que é específico da sociedade industrial, urbana, moderna e baseada em alguma espécie de governo limitado ou de governo representativo. Ainda é difícil falar de democracia no século XIX. A gente não tem voto universal em nenhum lugar, praticamente. Mas já se começa a ter uma ideia de que o governo depende de uma legitimação pública, e é isso que propuseram as revoluções liberais. Bom, então a sociologia vai surgir nesse contexto, que é um contexto também pós-revolução industrial. Os países estão se industrializando, estão se urbanizando aceleradamente, e esse é um contexto de apologia geral da ciência, do progresso, da indústria, da cidade, e também marcado por uma superação daquele pensamento iluminista muito abstrato, fundado em um individualismo universalizante, na ideia de direitos inatos a todo ser humano e sistemas perfeitos de direitos e deveres, que eram sistemas pensados pelos iluministas como os grandes filósofos contratualistas do tipo Hobbes, Locke, Rousseau. A sociologia já surge numa época posterior, em que esse pensamento abstrato, individualista, está um pouco em crise, de um lado pelo avanço do historicismo, de uma concepção de que não existe propriamente uma natureza humana universal. O que existe é o ser humano situado num contexto histórico que vai evoluindo, e conforme esse contexto histórico e cultural, o ser humano é moldado. Então, é menos crível falar de princípios, direitos universais, e mais crível falar das especificidades de cada sociedade na história. E também o século XIX é marcado culturalmente pelo romantismo, por esse movimento cultural que teve várias tendências, várias expressões, algumas mais conservadoras, outras revolucionárias, e que vão colocar o ser humano situado na história e também com o poder de mudar a história. E daí é que surge, portanto, o contexto cultural, econômico, político, em que vai fazer sentido a sociologia, em que vai nascer propriamente a sociologia em suas diversas versões. Vou falar um pouquinho mais do Montesquieu em seguida. Montesquieu ainda não é um autor propriamente da sociologia, ele ainda está no século XVIII, não tem todo um aparato conceitual para o estudo da sociedade, mas ele já traz algumas ideias interessantes de que os regimes políticos não são universais, não valem para todo e qualquer povo em qualquer momento da história, mas dependem de certas características desses povos. E a gente vai ter uma série de teorias, depois já entrando no século XIX, uma série de teorias com uma explicação mais ou menos evolucionista, justamente para caracterizar o que é específico e como a gente chegou nessa sociedade moderna, urbana, industrial, no século XIX, em comparação com o que vinha antes na história. Então, por exemplo, tem um autor
alemão, que é o Ferdinand Tönnies, que fala da contraposição entre comunidade e sociedade. O que é a comunidade? É um grupo pequeno de pessoas, mais ou menos caracterizada por tradições, costumes comuns, um grupo que compartilha a sua vida, que interage cotidianamente, as pessoas mantêm contato no dia a dia e compartilham as mesmas crenças. Isso é a comunidade. De outro lado, a gente teria a sociedade. A sociedade é a sociedade moderna, industrial, em que as pessoas cumprem papéis sociais mais impessoais, é o cidadão, é o consumidor, é o empresário, é o trabalhador. O Durkheim, sobre que a gente vai falar mais na próxima aula. O Durkheim também tem uma explicação bem parecida dessa da passagem da comunidade à sociedade, que eram os termos usados pelo Tönnies. O Durkheim vai falar da passagem da solidariedade mecânica à solidariedade orgânica, dizendo, numa sociedade pré-moderna, tradicional, antiga, as pessoas estavam unidas por essas crenças comuns, por aquilo que o Durkheim chamava da consciência coletiva. É como se todo mundo fosse mais ou menos igual nas suas crenças, nas suas opiniões, tivesse praticamente com a mesma consciência, com a mesma mente. Havia pouco espaço para variação de opiniões, de comportamento entre os indivíduos. E a sociedade moderna seria caracterizada não pela solidariedade mecânica, mas pela solidariedade orgânica, ou seja, as pessoas tendem a se diferenciar muito com relação a seus papéis sociais, suas crenças morais, religiosas, ideologias políticas, mas elas mantêm algum vínculo de interdependência social. E onde que a gente pode localizar esse vínculo social? Especialmente nas relações econômicas. Na sociedade moderna, as pessoas já não produzem para sua subsistência, elas vão comprar no mercado. Então, elas vendem sua mão de obra, elas são contratadas, elas dependem de outras pessoas para, com esse dinheiro, comprarem os bens para o seu sustento. Então, é uma interdependência social que não depende da uniformidade de crenças, depende apenas da combinação de papéis sociais dentro de uma divisão social do trabalho. Essa que foi a tese de doutorado do Durkheim, a divisão social do trabalho. E o Durkheim também tinha uma hipótese de que o direito deixa de ser um direito tão repressivo, tão penal, na sociedade moderna, e passa a ter grande importância o que ele chamava de um direito restitutivo, ou de um direito cooperativo, um direito para facilitar as transações econômicas. Então, direito contratual, direito societário, que não envolve tanto a ideia de proteger um valor que o grupo acha relevante e punir esse valor com uma sanção tão grave quanto a prisão. Isso é o direito penal. Para a sociedade moderna é mais importante viabilizar as transações, a cooperação, a interdependência econômica entre as pessoas. Bom, então o Tönnies falava passagem da comunidade à sociedade, Durkheim, da solidariedade mecânica à solidariedade orgânica. Um outro autor interessante do século XIX é o Henry Sumner Maine, que era um professor de história do direito em Oxford. Ele falava da passagem do status ao contrato. O que seria isso? Numa sociedade tradicional agrária, cada um recebe sua posição social pelo status, quer dizer, por um vínculo pré-determinado, pelo nascimento, pelo estamento social ao qual você pertence, se você é servo, se você é nobre. A sociedade moderna seria caracterizada pelo contrato. O que é o contrato? É o símbolo das relações voluntárias. Você uma hora é consumidor, uma hora você é produtor. Em certas relações você é empregado. Em outras relações você pode ser patrão. Então o contrato é baseado em relações econômicas voluntárias, diferente do status, que é baseado no nascimento, numa ordem social rígida. Então a passagem do status ao contrato. O Spencer, que é um autor também sobre o qual eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco, ele fala da passagem da sociedade militar à sociedade industrial. Quer dizer, a imagem que eles tinham da Europa feudal, basicamente, é de que era uma sociedade de guerreiros e de pastores, de padres, de monges. Então, era uma sociedade baseada na oração e na guerra. E a sociedade moderna substituiria a guerra pelo comércio. Até os países entre si
preferem criar relações diplomáticas para manterem comércio, cada um vai produzir os bens e serviços aos quais forem naturalmente mais aptos pelos seus recursos naturais, era o que se pensava na época, pelo menos, e os países vão ter relações amistosas, então, baseadas no comércio, substituindo a predominância das guerras que havia numa época pré-moderna. O Auguste Comte, também vou aprofundar um pouco mais em seguida, mas o Comte falava também da passagem do estado teológico para o estado científico, uma situação em que as pessoas tinham crenças sobrenaturais, para uma situação em que as pessoas acreditam na ciência, na pesquisa científica, em dados positivos, empíricos. Ainda, Lewis Morgan, é um antropólogo que influenciou, inclusive, o Marx. O Morgan é que tem a teoria da passagem da civilização à barbárie, da selvageria à barbárie até chegar à civilização. Então, ele tentava classificar toda a história humana em 3 grandes estágios: selvageria, barbárie e civilização. Outros 2 exemplos. O Alexis de Tocqueville vai estudar, um francês, vai estudar os Estados Unidos, esse país diferente do que era a velha Europa, que ainda está superando o antigo regime, superando a hierarquia feudal, os estamentos feudais, e o Tocqueville vai descobrir nos Estados Unidos que seria um país naturalmente propenso à democracia, porque os americanos, como estavam longe, de certa forma, do domínio britânico, passaram a auto-organizar o seu governo, a criar associações, a criar um poder local e a participar, então, mais ativamente da vida política. Por isso que o Tocqueville diagnosticava que os Estados Unidos seria um país mais propenso à democracia. Mas ele também vai dizer, então existe uma tendência moderna, que é a passagem da sociedade aristocrática para a sociedade de massas, numa sociedade que é comandada por uma pequena camada, por um pequeno estamento, para uma sociedade que vai ter que incluir na política, na economia, grandes massas populacionais. E, finalmente, eu acho que a versão mais famosa desse pensamento evolucionista é a própria teoria do Marx, dos modos de produção, especialmente dele diagnosticando a passagem do feudalismo para o capitalismo, do capitalismo para o socialismo, do socialismo para o que ele imaginava ser um comunismo avançado. Enfim, fiz todas essas menções, algumas delas a gente vai aprofundar ao longo do curso, mas para mostrar o que é mais ou menos comum a todas essas teorias. O que é mais ou menos comum a todas elas é, primeiro, reconhecer que não existe uma natureza humana imutável, mas que as crenças, o jeito como as pessoas vivem varia de época para época, mas, ao mesmo tempo, eles não querem fazer um estudo puramente histórico, detalhado de cada sociedade. Eles querem criar uma tipologia e classificar toda a história humana dentro de alguns tipos de sociedade. E, com isso, também adota uma perspectiva evolucionista, quer dizer, algo caracterizava a sociedade antes de ser essa sociedade que passou pela Revolução Industrial e pelas revoluções liberais, nos termos econômicos e políticos, e algo é novidade, então, dessa sociedade moderna. Então, dito isso, feita essa menção a esses vários autores, vamos comentar um pouco mais profundamente sobre o Montesquieu e o Comte, especialmente. Montesquieu como esse precursor da sociologia, e o Comte como quem vai instaurar a sociologia aí, praticamente 100 anos depois de Montesquieu, que o Comte vai criar uma disciplina e propor para essa disciplina o nome de sociologia. Mas o Montesquieu escreveu seu livro lá na metade do século XVIII, O Espírito das Leis é de 1748, e já é um livro que vai destoar um pouco do pensamento racionalista, individualista, iluminista. Porque ele vai tentar achar não o que é comum a todo e qualquer ser humano, como estavam pensando os teóricos contratualistas, por exemplo. Ele vai tentar achar critérios para classificar
os diferentes povos, ou que a gente poderia chamar depois as diferentes sociedades. Então ele constata que na história as ideias, os regimes de governo, os costumes, as leis variam muito em seu conteúdo, e ele quer achar as razões por trás dessa variação, enfim, para criar alguma tipologia, para conseguir explicar as causas até da ascensão e da decadência dos povos. Por exemplo, o Império Romano. Por que o Império Romano, num determinado momento, conquistou quase toda a Europa, e por que depois ele entrou em decadência e foi se fragmentando? E aí o Montesquieu vai dizer que existem algumas causas, então, para explicar os regimes de governo. O Aristóteles já falava de regimes de governo usando dois critérios. Quer dizer, o critério numérico e o critério moral. Um governo exercido por um governante apenas virtuoso seria a monarquia. Um governo exercido por um governante corrupto, que não governa para o bem comum, seria a tirania. Um governo dominado por poucos em favor do bem comum, mas que tomam decisões de acordo com o bem comum, seria a aristocracia. Um governo dominado por poucos, que se dirigem apenas para seus próprios interesses e não para o interesse coletivo, seria a oligarquia. É a mesma coisa, a democracia, a demagogia. É o governo da maioria, voltada, embora seja da maioria, voltados cada um para os seus interesses, ou a maioria que consegue chegar a uma posição que é a melhor para todos. Isso dizia já o Aristóteles, mas o Montesquieu quer achar causas por trás dessas formas de governo. Por que um país adota monarquia e por que outro país adota um governo mais democrático ou um governo aristocrático, que não põe o poder nas mãos de uma só pessoa, mas põe nas mãos de uma determinada elite? E aí ele vai dizer que existem algumas causas, então, que explicam os diferentes tipos de governo. Ele coloca causas físicas, então depende do clima, depende do solo daquela região, depende do número de habitantes. Conforme o clima, o solo, o número de habitantes, aquele povo vai estar mais propenso a adotar uma determinada forma de governo em detrimento de outra. O clima, o solo, interferem no temperamento das pessoas. Então, o Montesquieu considera até como uma variável o temperamento, se as pessoas são mais calmas, são mais irritadas, são mais proativas, são mais indolentes. Tudo isso configura a moral, as crenças, a religião, os próprios hábitos de comércio, que indústria, que atividade econômica prevalece naquela região. Enfim, e isso define o espírito geral da nação, e o espírito geral da nação é que vai definir suas formas de governo e suas leis. Então, o que é o espírito das leis? São todas essas causas, que a gente tenderia a chamar hoje de causas físicas, que o Montesquieu relacionava ao temperamento dos povos e das pessoas, e, portanto, articulava a esse temperamento dos povos as suas formas políticas. Então, esse que é o espírito que está por trás das leis. Por que alguns regimes de governo, algumas leis, são mais adequadas a determinados povos e menos adequadas a outros? Depende desse espírito. E a visão econômica do Montesquieu, claro que ainda é uma visão pré-industrial, é uma visão baseada na agricultura. Então, na agricultura e no comércio, quer dizer, a riqueza vem da terra e do comércio, ele está nos princípios da manufatura, e o problema mais grave para ele era o despovoamento. Por que certas regiões não conseguem enraizar determinados povos? Por que eles não ficam sedentarizados em uma determinada região? Enfim, e o fato é esse: as causas físicas, a geografia física, o clima, o solo, determinam o temperamento das pessoas, que determinam seus hábitos, costumes e as leis. E aí o Montesquieu, então, vai inovar aquela classificação das formas de governo que vem classicamente do Aristóteles. E ele vai querer relacionar república, monarquia e o despotismo a essas causas físicas. Então ele vai dizer o seguinte: a república pode ser democrática ou pode ser aristocrática. A república democrática é aquela da qual todos, ou a maioria,
participam do poder. E a república aristocrática é aquela em que apenas uma parte, uma elite dentro do povo, participa do governo. Pergunta, pensando que a república, então, é um governo direto, é o governo direto de uma elite, de uma aristocracia, ou é um governo direto de todo o povo? Qual é o tamanho do território de um país que seria propício para que esse país fosse democrático? Um território pequeno. Então, vai dizer ele, os pequenos povos, são mais propensos à democracia ou aristocracia, mas se o povo é muito pequeno, ele é propenso a se organizar de forma que todas as decisões sejam tomadas de maneira participativa. Então, o número de habitantes de uma região é uma variável importante para definir o tipo de governo. Agora, eu disse, além dessa questão populacional, existe a questão do clima, do território, que vai influenciar no temperamento do povo, e aí vai dizer o Montesquieu, existe um princípio que está por trás da república, que é o princípio da virtude. É o princípio de que o indivíduo deve devotar sua vida também para o bem comum. Então, a democracia, ou seja, a república democrática, ou mesmo a república aristocrática, só funcionam se todo esse pequeno povo, ou se toda essa aristocracia, tiver virtude. É um governo que, para funcionar, depende da virtude, depende que as pessoas coloquem em segundo plano seus interesses egoístas e sobreponham a esses interesses o interesse coletivo, o bem comum. A democracia só funciona em povos que têm um temperamento que favoreça o cultivo da virtude, o devotamento do indivíduo à coletividade. Bom, isso é república. E monarquia? Monarquia, para ele, é um regime de governo, um regime político, que serve para povos médios, povos que têm uma dimensão populacional média e um território também médio. Não podem ser extremamente pequenos. Se eles forem extremamente pequenos, eles vão se auto-organizar, não vão querer concentrar o poder nas mãos de apenas um governante. Mas os povos médios já tendem a concentrar o poder nas mãos de um governante e, em troca, exigir uma limitação desse poder, né? Então, o que Montesquieu está falando é de uma monarquia limitada, de uma monarquia que passou a ser chamada depois uma monarquia constitucional, não uma monarquia absolutista, porque o povo vai querer limitar o poder desse único governante, né, do rei. Agora, enquanto a república depende de virtude, do altruísmo, das pessoas quererem participar das decisões buscando o bem comum, a monarquia não depende da virtude de um povo. Um povo pode não ser muito altruísta e decidir colocar lá um síndico para tomar conta, o rei. E qual que é o princípio, portanto, do governo monárquico? Não é a virtude, pessoal, é a honra. É um governo baseado na honra. O rei provavelmente vai ser escolhido dentre aqueles que têm as posições mais tradicionais na sociedade, que pertencem à nobreza. Então, em vez de um princípio da virtude, a monarquia é baseada no princípio da honra, do respeito às posições sociais, às hierarquias sociais. E com essa sociedade bem hierarquizada, se vai chegar à escolha de quem é a dinastia governante. Então, esses são os dois grandes tipos de governo, na verdade, três, né? Porque a gente tem a monarquia, a república democrática e a república aristocrática. São os três tipos de governos admissíveis, razoáveis, justificáveis por Montesquieu. A aristocracia e a democracia dependeriam da virtude dos cidadãos que participam do poder, e a monarquia não dependeria da virtude, dependeria apenas de uma ordem social bem hierarquizada, estratificada, baseada no princípio da honra. Só que Montesquieu fala de um quarto tipo de regime político que não, enfim, que não é bom, que é o despotismo, e que ele, até de maneira um pouco racista, preconceituosa, identifica totalmente com os países orientais. Quer dizer, para ele o despotismo não é uma característica dos povos livres, porque os povos que nascem na Europa, no clima europeu,
não vão aceitar jamais serem mandados por um governante absoluto e ilimitado. Então, o despotismo seria típico do Oriente, e o despotismo também seria típico dos grandes impérios. Eu falei, a república aristocrática ou democrática é típica dos pequenos povos, a monarquia é típica dos reinos, já um território, uma população média, e o despotismo é típico daqueles povos muito populosos, muito numerosos, e também de grandes territórios. Um grande território só consegue ser governado por um tirano, por um déspota, pensava o Montesquieu, ou seja, um governante uno, mas que não tem a limitação de nenhuma lei. É uma monarquia absolutista, ou é um despotismo, ou é uma tirania. Diz ele, esse rei tudo arrasta com a sua vontade e com seus caprichos. E aí, se a república democrática ou aristocrática é baseada na virtude, se a monarquia é baseada na honra, na hierarquia social, qual que é a base para um governante absoluto se manter no poder, para um déspota, para um tirano se manter no poder? Como que ele consegue se manter no poder? Qual que é o princípio político? O medo. É o medo, quer dizer, ele não tem nenhuma legitimidade dada pela participação popular, nem pela hierarquia social, ele é o imperador e se mantém às custas de causar uma sensação de medo na população. Esse é o respeito que ele pode ter. Portanto, é um regime político, despotismo, que se caracteriza por uma certa desumanização, por uma perda da liberdade e também pela corrupção. Se ele é um governante absoluto, ele não está limitado por nenhum outro poder e ninguém tem nenhum mecanismo de exigir a prestação de contas, vamos dizer, desse déspota. Bom, e é em meio a toda essa teoria ainda um pouco rudimentar sobre a sociedade, o que diferencia a sociedade, como classificar toda essa diversidade de povos, leis, regimes políticos, é isso que está por trás daquele capítulo que a gente lê, que é o único capítulo que a gente costuma ler na faculdade do Montesquieu, que é o livro 11, capítulo 6 do Espírito das Leis, onde Montesquieu vai discutir o que ele chama da Constituição da Inglaterra. É curioso porque ele conseguiu dar um título da Constituição da Inglaterra, que é o único país que não tem propriamente uma Constituição. Mas isso é até um sintoma da época, né? A Constituição americana foi a primeira grande Constituição rígida, documental, um texto que passou a ser considerado superior a todas as outras leis. Até então se falava de Constituição no sentido de regime político, de organização política, e não propriamente de um texto legal, muito menos de um texto legal superior aos outros textos legais num ordenamento jurídico. Então, quando Montesquieu vai falar da Constituição da Inglaterra, ele vai ter duas fontes. Uma viagem rápida que ele fez à Inglaterra e a leitura que ele fez do John Locke nos seus tratados sobre o governo civil. E com isso, Montesquieu vai construir uma visão um tanto quanto idealizada do que era a própria monarquia britânica. Mas ele dizia, a Inglaterra é o caso único de um país que construiu um regime político voltado à liberdade individual. Já falamos aqui do medo, da honra, da virtude, e o Montesquieu vai dizer, o regime da Inglaterra não é baseado nem no medo, nem na honra, nem na virtude. É baseado na ideia da garantia da liberdade individual. E o Montesquieu vai achar uma explicação interessante para isso. Vai dizer, a Inglaterra, ao contrário da maioria dos países, é uma ilha. Portanto, ela constitui um povo que está isolado, mas um tanto quanto isolado da influência dos outros povos, que não se submete facilmente à influência externa, que também não teve que guerrear muito, porque já estava mais ou menos protegido na sua ilha, não teve que lutar pelos limites do seu território, e conseguiu chegar a esse regime voltado à liberdade individual. Diz ele, é um povo naturalmente propenso à liberdade, está numa ilha pequena, a população também
consegue chegar a um certo consenso de que o mais importante é manter a liberdade individual. E a grande característica da liberdade política na Inglaterra, portanto, é que, ao contrário das repúblicas antigas, se a gente pensar em Atenas, Atenas podia ser considerada nessa classificação uma república democrática, pelo menos lá no século V a.C., na época do Péricles. Era uma democracia direta, num certo sentido, excluindo os escravos, as mulheres, os estrangeiros, mas era um regime do qual o cidadão, aqueles que eram considerados cidadãos, pelo menos, participavam. Agora, em Atenas, havia a ideia de que o cidadão está subordinado à coletividade. E na Inglaterra, haveria a ideia oposta, de que a coletividade, o país, a Inglaterra, o Reino Unido, é que existem para servir ao cidadão, é que devem ser limitados em favor da liberdade individual. E é interessante, porque é um contraste semelhante a que faz o Benjamin Constant quando ele vai falar da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. A liberdade dos antigos é a liberdade de participar das decisões políticas. A liberdade dos modernos é a liberdade de não ter a interferência do Estado na sua religião, na atividade econômica que você quiser praticar, principalmente. Bom, e aí, inspirado nesse caso inglês, numa certa idealização do que era a Inglaterra, o Montesquieu vai chegar à formulação da sua teoria da separação dos poderes, curiosamente num regime que não tinha assim os poderes tão bem separados. Mas vai dizer Montesquieu, a gente tem que pensar num esquema pelo qual o poder seja fragmentado e um poder contenha o outro poder. A única maneira de um poder ser limitado é por outro poder. É dar umas prerrogativas para um órgão que o outro órgão não tenha, né? Depois o Madison vai aperfeiçoar essa ideia. Mas, enfim, o Montesquieu vai falar primeiro da fragmentação das funções em diferentes órgãos. Então, é importante ter um poder executivo com um rei, porque o rei é capaz de tomar decisões rápidas. Então, algumas decisões, por exemplo, declarar guerra, é importante que isso esteja na mão do executivo e do executivo unipessoal do rei. O rei vai tomar essas decisões importantes e vai sancionar as leis. Por outro lado, é importante ter um parlamento bicameral, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns na Inglaterra. A Câmara aprova leis, fiscaliza o executivo e aprova o orçamento público e também fiscaliza as contas públicas. Então, a gente tem também até uma fragmentação dentro do legislativo, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. E, finalmente, é importante ter o poder de julgar, que não vai nem criar as leis, nem sancionar as leis, vai simplesmente aplicar as leis. Então, o que o Montesquieu dizia sobre o poder de julgar, vem a ser o nosso poder judiciário, era o seguinte: é um poder nulo, pois não está ligado a nenhuma profissão e a nenhum grupo da sociedade. E daí vem a expressão dele, de que o juiz é a boca da lei. O juiz, praticamente, não teria nenhuma margem para criar o direito. Ele aplicaria o que o parlamento aprovou e o rei sancionou. O Montesquieu está inspirado nessa ideia da separação dos poderes no Locke, de um lado, mas também está inspirado na experiência da República Romana, que era chamada de governo misto, porque você conseguia inserir em cada poder uma camada social. Então, e um tipo de governo. Então, em Roma, na época da República Romana, mais ou menos século II depois de Cristo, você tinha, e também na época de Cristo, século I, você tinha o que representava a monarquia? Era o poder dos cônsules, eram 2 cônsules, então seria uma diarquia. Era um poder executivo que estava concentrado na mão de uma ou 2 pessoas. Você tinha os comícios, que eram as assembleias das quais participava todo o povo, então era o equivalente à democracia, e você tinha o Senado, que era composto pelos patrícios, o equivalente à aristocracia. Então, muitos filósofos políticos chegaram à conclusão de que Roma, a República Romana, era o esquema de governo mais perfeito, porque combinava a democracia com a aristocracia, com monarquia. O governo de um só, na figura dos cônsules, que tinha uma função mais executiva,
o governo dos aristocratas no Senado, patrício, e o governo democrático por meio dos comícios dos quais participava todo o povo romano, representariam, portanto, a democracia. Então, comparando um pouco essa idealização do governo britânico com a idealização da República Romana, é que o Montesquieu vai formular a sua teoria da separação dos poderes, inspirado nessa visão do governo misto, que compõe diversas camadas sociais no governo. Quer dizer, a plebe participa dos comícios em Roma, participa da Câmara dos Comuns na Inglaterra do século XVIII. Os patrícios participam do Senado em Roma, os nobres participam da Câmara dos Lordes na Inglaterra. E você tem um chefe unipessoal, que é o monarca na Inglaterra, o rei, e em Roma eram os cônsules. E por que Montesquieu está, então, preocupado em defender esse governo misto? Porque ele está escrevendo numa época pré-Revolução Francesa, e ele já está preocupado com a força da burguesia, do terceiro Estado, e quer defender também um lugar para a nobreza no governo. Ele quer dizer que a nobreza, a aristocracia é importante numa sociedade. Então, é importante, por exemplo, você ter um Senado, uma parte do governo que é composta por aqueles cidadãos mais honrados ou mais velhos. Portanto, Montesquieu tem um pensamento que não é absolutamente sintonizado com as demandas mais revolucionárias do que vai acontecer depois de 40 anos que ele escreveu O Espírito das Leis, né? A Revolução Francesa. Ele ainda quer defender um papel para a nobreza e dizer que ele está defendendo um papel para a nobreza no governo, não pelos interesses da nobreza, mas pelos interesses comuns, porque a nobreza ajuda a dar equilíbrio para o governo e conservar um governo que preserve a liberdade individual. Bom, esse é o pano de fundo que está por trás da teoria do Montesquieu, de que é preciso repartir as diversas funções entre os três poderes para que um poder contenha o outro poder. O que vai acontecer nos Estados Unidos também, no fim do século XVIII, é que o Montesquieu vai inspirar o Madison, os federalistas em geral, mas especialmente o James Madison, a falar do sistema de freios e contrapesos, que vai aperfeiçoar um pouco a ideia do Montesquieu no seguinte sentido: não é só você dividir as várias funções do Estado em diferentes poderes. O executivo sanciona e executa as leis, o legislativo cria as leis e o judiciário aplica na solução de problemas concretos. Não é só isso. O Madison vai pensar de maneira mais explícita em vetos de um poder ao outro, que são os freios e contrapesos. Quer dizer, o legislativo pode criar as leis, mas a lei só vai ser aprovada com a sanção do presidente. Por outro lado, a sanção do presidente pode ser superada, o veto presidencial, melhor dizendo, pode ser superado por uma nova votação no legislativo. O legislativo deve ser, sim, bicameral, segundo o Madison, com Senado e Câmara, para evitar que a maioria prevaleça. O Madison não é a favor do governo da maioria. Ele está preocupado com a tirania da maioria e ele quer evitar que a maioria prevaleça. Maioria, pensando, é o povo despossuído contra a minoria que tem propriedade, por exemplo. E o Madison quer evitar que esse povo vote leis contra a aristocracia, contra a elite da sociedade. Para isso, ele pensa na divisão do poder legislativo em duas câmaras também. Mais freios e contrapesos. O poder judiciário vai poder avaliar a constitucionalidade das leis. Isso daí enfim, é uma ideia que vai se desenvolver mais ao longo do século XIX. Mas o Madison já dá um papel mais interessante para o poder judiciário, que vai se aperfeiçoar com o que a gente vai conhecer, que vai se desenvolver ao longo do século XIX e XX, o controle judicial de constitucionalidade das leis. Mas, por outro lado, o executivo indica os membros para o judiciário, especialmente para a Suprema Corte. Então, um poder tem uma certa interferência sobre outro poder. Essa que é a inovação do Madison. Não é só a ideia de fragmentar o poder, fragmentar as diversas funções de governo em diferentes poderes. É também colocar um poder dependendo do consentimento do outro para sua composição ou para aprovação das suas medidas. Enfim, esse era o exemplo primeiro que eu queria dar. Por que a gente está falando que Montesquieu é um precursor da sociologia? Porque ele não está
simplesmente descrevendo formas de governo aleatórias. Ele está querendo classificar a história humana em certos tipos, para isso ele usa os regimes políticos, que vêm da tradição clássica da filosofia, desde Aristóteles, teoria das formas de governo, mas também está procurando relacionar as formas de governo a fatores extrapolíticos. Para ele, ainda o clima, o solo, o número da população e o temperamento dessa população. Claro que todos esses são termos que vão ser ainda rudimentares, porque a sociologia vai pensar depois, mas não é que o clima influencie tão diretamente o temperamento do povo. É diferente falar de temperamento individual e falar dos valores generalizados numa sociedade. Mas o Montesquieu ainda usa esses termos, o clima, o solo, o temperamento.